Porque Deus escolheu Israel. Efésios capítulo 2. Comentário de Emaro Persona. Deus escolheu um povo, Israel, não o melhor povo, provavelmente o pior. No Antigo Testamento nos é dito do vermezinho de Jacó. Nós vemos que em Jacó foi escolhido Israel, e basta olhar um pouco a vida de Jacó, nós vemos que era um homem voluntarioso, um homem teimoso, e Deus precisou tocar a sua coxa para que ele mancasse, para que ele deixasse de confiar em si mesmo. E Deus então escolheu esse povo, e Deus deu promessas a esse povo, Deus fez alianças com esse povo, mas Deus deu também a responsabilidades para esse povo. E o povo de Israel, como uma amostra da linhagem humana, falhou miseravelmente. Quando a gente quer fazer algum teste, alguma coisa, lançar um produto ou qualquer coisa, a gente faz uma amostragem, pega uma determinada população, um determinado grupo populacional e testa esse produto, testa uma vacina, é sempre uma amostragem. E assim foi com esse povo de Israel. Deus tinha escolhido esse povo e eles falharam. E quando nós entramos no Novo Testamento, nos Evangelhos, o golpe final dessa rejeição desse povo a Deus, e em especial ao seu filho, que veio como o Messias daquele povo, que havia sido prometido em diversas profecias do Antigo Testamento. Ele é rejeitado, então Deus começa algo totalmente novo. É muito importante nós entendermos isso, que é algo completamente novo. Israel era uma coisa, Deus agora tem a igreja, que é algo completamente novo. Tanto é que aqui, no versículo 15, nos fala também, na sua carne, na carne de Cristo, né? Desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas inimizades. Esse um corpo não existia antes. Esse um corpo era algo novo, é o corpo de Cristo, era algo totalmente novo que estava sendo trazido agora. Tanto é que Paulo explica na carta aos Romanos, se não me engano, no capítulo 11, que Israel foi deixado de lado por um tempo, por um prazo. Eles vão voltar ao cenário. Mas nesse momento, Deus está tratando de um povo, de um terceiro povo, que não é nem judeu nem gentil, mas é a igreja. E antes, os gentios não tinham esses privilégios que tinha Israel, não tinham também as responsabilidades que tinha Israel, não tinham os concertos que tinha Israel. No versículo 12, que naquele tempo estáveis sem Cristo, ele está escrevendo a gentios convertidos aqui, que eram os efésios, eles eram gregos, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos ou aos pactos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. A igreja, ela não tem parte nos pactos, nas alianças, nos concertos que Deus havia feito com Israel. É algo totalmente novo. O versículo 17 de Efésios 2 fala: E vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. No versículo 13: Mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Não que os gentios tenham sido introduzidos em Israel, mas a obra de Cristo criou algo novo, que era tanto para Israel como para a igreja, que é esse novo corpo, ele evangelizou a paz, ou seja, somente com a obra consumada de Cristo poderia o homem encontrar paz com Deus, fosse ele judeu ou gentil. E além de fazer isso, né, que ele reuniu então num só corpo, que é a terceira coisa que tem, além de judeu e gentil, hoje temos igreja, nós vemos o que Cristo fez, que já era inclusive
profetizado ou prefigurado no Antigo Testamento. Quando nós lemos sobre os filhos de Jacó, nós encontramos que José é uma das melhores figuras de Cristo. José é aquele que foi vendido pelos seus irmãos, em figura foi morto pelos seus irmãos, porque ele foi lançado numa cova, daí ele foi vendido para os mercadores que iam para o Egito. Ele chegou no Egito, ele foi preso, ele se recusou a pecar, quando a mulher de Potifar quis que ele pecasse. Ele foi preso, na prisão ele profetizou sobre o que aconteceria, e ele finalmente foi liberto e exaltado. Basicamente, e depois os irmãos dele vão encontrá-lo, ele acaba salvando os seus próprios irmãos, que era uma figura do povo de Israel. E essa é a história de Cristo também. Ele veio ao mundo, ele tinha uma túnica de muitas cores. José tinha uma túnica de muitas cores. Seus irmãos o invejavam porque ele era o preferido do seu pai. E o pai mandou fazer essa túnica para ele, que o diferenciava de todos os seus irmãos. E assim veio Cristo ao mundo, diferente de todos, invejado pelos israelitas, invejado pelos judeus, por ele ser o predileto do pai. Foi vendido, foi morto, foi humilhado, ressuscitou, no sentido de que ele foi tirado da masmorra, né, da morte, para se tornar então o vice-rei de todo o Egito, abaixo apenas de Faraó. E nesse sentido aí, Faraó tem é uma figura também de Deus, que é aquele que domina sobre toda a terra. E José, então, Cristo, assim como José, foi exaltado, e a sua exaltação no final traz vida também para o seu povo, porque o seu povo que ia morrer de fome, que ia perecer, acaba sendo salvo por ele. E no final da vida de José, ele fala assim: vós intentaste o mal contra mim, mas Deus transformou esse mal em bem, para que muitos tenham vida, para que muitos fossem salvos, alguma coisa assim. Ele fala lá em Gênesis 50, um pouco antes. Esse José, que era uma figura de Cristo, nós encontramos em Gênesis 49, quando Jacó abençoa cada um de seus filhos, ele também está profetizando. Cada filho aqui de Jacó, representando cada tribo de Jacó, tem uma profecia anexada à bênção que ele dá. E no capítulo 50 de Gênesis, versículo 22, ele diz assim: José é um ramo frutífero junto à fonte. Os seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura, e o flecharam e aborreceram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, donde é o pastor e a pedra ou a rocha de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos céus de cima, com bênçãos do abismo que está debaixo, com bênçãos dos peitos e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Tudo isso é uma profecia falando de Cristo. Se a gente lê com cuidado, nós vamos ver vários elementos aqui que caem como uma luva a respeito do Senhor Jesus Cristo. Mas esse versículo 22 nos fala dele como sendo o ramo frutífero junto à fonte, que corre sobre o muro, ou que ultrapassa o muro, passa por cima do muro. E esse muro é o que está sendo falado aqui no nosso capítulo 2 de Efésios, versículo 14, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede ou o muro da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Visite Respondi.com.br.
Visite também 3minutos.net.